Olá a todos, meu nome é Miriam, sou professora de Química da UFVJM, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, e hoje nós teremos uma aula de Química Geral 2, na modalidade à distância, com a temática sobre a construção de um átomo. Na nossa aula anterior, nós começamos a falar sobre esse conteúdo, trabalhando as partículas atômicas, trabalhando a parte de isótopos, cargas positivas, cargas negativas, enfim, fizemos um pouco dessa parte introdutória e hoje a gente vai dar continuidade. Bom, vocês podem observar na tela que nós temos uma simulação, é uma simulação interativa, uma simulação da Universidade do Colorado. Nós utilizamos essa simulação atômica na aula anterior e hoje nós vamos trabalhar um pouco da simbologia e do game. O game, o objetivo dele é verificar se os conteúdos que foram trabalhados em sala, se foram assimilados, se foram aprendidos, absorvidos por parte dos alunos. Então, aqui a gente focou na parte das estruturas atômicas, na parte de prótons, nêutrons, elétrons, núcleo do átomo, nuvem eletrônica. Hoje a gente vai falar um pouco dessa parte da simbologia. Bom, então é o seguinte, vamos começar aqui esse nosso conteúdo da simbologia. Nós temos aqui o nosso átomo, e esse átomo ele é um átomo genérico, né? Como vocês podem observar, ele é um átomo genérico, onde a gente tem o núcleo e a nuvem eletrônica. E a gente vai construindo esse nosso átomo. Como que um átomo como que a gente pode construir um átomo? Através da inserção das partículas, prótons, nêutrons, elétrons, e à medida que você vai inserindo essas partículas, a gente vai obtendo átomos distintos. Os átomos que são obtidos aqui de acordo com a nossa construção, eles vão aparecendo aqui na tabela periódica, sendo marcados. Por exemplo, aqui a gente tem um átomo de carbono, ele é marcado na tabela periódica. Se eu acrescento um próton, a gente tem um átomo de nitrogênio, e ele também é marcado aqui na tabela periódica. Então, vamos utilizar para essa nossa aula de hoje o átomo de nitrogênio como exemplo. O átomo de nitrogênio, dessa forma como ele está montado, na verdade a gente ainda não está com um átomo, eu estou com um íon, a gente vai fazer os devidos ajustes, nós temos uma estrutura instável. Por que essa nossa estrutura está instável? Nós temos muitos prótons no núcleo e está faltando nêutron. Qual é a função do nêutron no núcleo de um átomo? Minimizar essa repulsão de cargas positivas, essa repulsão próton-próton que existe no núcleo. Então, aqui a gente vai inserindo nêutrons e à medida que os nêutrons eles vão sendo inseridos, vocês podem observar aqui na massa atômica que vai mudando. Olha, insiro um nêutron, a massa passa para 13. Insiro mais um nêutron no núcleo do meu átomo de nitrogênio, a massa veio para 14. Vou retirar um nêutron só para vocês observarem. Nitrogênio de massa 13, ele é uma estrutura instável, tá? Então, quando a gente insere mais um nêutron, aí a nossa estrutura se torna estável, ok? Por que que isso acontece? Porque tinha poucos nêutrons com relação à quantidade de prótons. Lembrando que a função dos nêutrons é minimizar essa repulsão próton-próton, ok? Então, aqui, para a gente saber a quantidade de nêutrons, como que a gente faz? Você olha na tabela periódica, massa atômica menos o número atômico. Quando a gente faz essa subtração de massa menos o número atômico, a gente tem a quantidade de nêutrons existentes em um núcleo de um átomo, tá? Então, aqui a gente tem a massa. Dessa forma como nós montamos o nosso nitrogênio, nós temos massa 14, vocês podem conferir na tabela periódica de vocês que a massa atômica do nitrogênio é 14, e aqui a gente tem o número atômico, que se refere ao número de prótons. Número de prótons são as partículas positivas que nós temos no núcleo do nosso átomo. Lembrando, prestem atenção para vocês observarem, se eu retiro um próton, eu passo a ter número atômico 6, eu já não tenho mais o nitrogênio, eu já tenho o carbono. Então, o número de prótons no núcleo, ele define qual é o átomo que a gente está trabalhando, qual é o átomo de interesse. Agora,
Qual é uma outra variável que a gente analisa aqui nesse nosso símbolo? 14 é massa atômica, 7 é o número atômico e mais 5 aqui é a carga. Então, a gente tem um nitrogênio mais 5. Se também a gente analisar a tabela periódica, a camada de valência do nosso átomo, nós vamos verificar que cada átomo ele tem os seus íons preferenciais. Tá? Ele tem os seus íons preferenciais. Se a gente quiser tirar esse nitrogênio iônico e deixar o nitrogênio atômico, o que é que nós precisamos fazer? Inserir elétron. Vocês observam que se eu tentar inserir esse elétron na primeira camada, ele não fica, como a gente já viu na nossa aula anterior. Por quê? Na região mais próxima do núcleo, a gente insere no máximo 2 elétrons, que é um S2, lá na nossa distribuição eletrônica, no diagrama de Linus-Pauling. E o segundo período, a nossa segunda camada, a gente pode colocar no máximo 8 elétrons, 2S2, 2P6. E aí a gente vai inserindo os elétrons aqui de interesse. No caso aqui, a gente quer obter o nitrogênio atômico. Vocês observam que, por enquanto, vou tirar um elétron. Eu tenho nitrogênio iônico. Por que eu tenho nitrogênio com a carga positiva? Porque eu tenho quantidade de prótons maior do que a quantidade de elétrons. Se eu tenho mais prótons que elétrons, eu tenho um cátion. Se eu tenho mais elétrons do que próton, eu tenho um ânion. E se eu tenho a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, a gente tem uma estrutura neutra, que é essa aqui, que vocês encontram agora, um átomo neutro. Então, na parte dos símbolos, vocês ficarão atentos às cargas, à massa atômica e ao número atômico. Agora vamos para o game. No game, nesta opção de game, nós temos 4 níveis que podem ser escolhidos. Então, vamos começar aqui com o nível 1, o primeiro nível. Encontre o elemento. Então, aqui vocês podem observar que a gente tem a representação de um átomo, nós temos um próton no núcleo e nós temos aqui 2 elétrons na nuvem eletrônica. A ideia é: qual é o átomo? Que átomo é esse que tem essa representação? Então, o que o aluno deve fazer? Ele deve selecionar o átomo que ele acha que é, e ele deve dizer se a gente tem, na verdade, um átomo ou se nós temos um íon, ok? Então, vamos lá. Se eu tenho um próton no núcleo, qual é o átomo que tem um próton no núcleo? Número atômico 1 é o átomo de hidrogênio, ok? E esse átomo de hidrogênio com 2 elétrons, o que isso significa? Significa que ele é um átomo, uma estrutura neutra, ou que ele é um íon? Para ele ser uma estrutura neutra, a quantidade de prótons tem que ser igual à quantidade de elétrons, que não é o que ocorre nesse caso. Nesse caso, a gente vê que nós temos 2 elétrons para um próton. Logo, será uma estrutura iônica. Você seleciona a opção que você acha que é correta e checa. E aí você vai ter uma carinha feliz se você acertar o resultado ou não. Por exemplo, aqui nessa outra opção desse game nós temos 8 prótons, 8 nêutrons e 10 elétrons. Encontre o elemento. Vamos supor que eu coloco que seja o titânio, só para vocês verem o que acontece quando a gente erra. Uma carinha triste, né? E aí a gente tenta de novo, tá? É assim que funciona esse game. Para o nível 1. No nível 2, o que vocês vão encontrar no nível 2 do game? No nível 2, a gente vai encontrar o seguinte: nós temos aqui as partículas atômicas, prótons, nêutrons e elétrons, e a pergunta é: qual é a carga? A gente vai ter carga positiva ou carga negativa para essa estrutura? Ou, na verdade, carga nula? A carga, lembrem-se, para eu saber a carga da minha estrutura, para eu saber se eu estou trabalhando com um íon ou com um átomo, porque íon tem carga, átomo não tem carga, carga nula. Eu analiso quantos prótons e quantos elétrons nós temos. Por que é só prótons e elétrons? Porque nêutron não tem carga.
Se prótons são cargas positivas e elétrons são cargas negativas, basta eu comparar o quantitativo de cargas entre ambos. Aqui a minha estrutura vai ter carga nula. Se eu tenho 6 prótons com 6 elétrons, 6 cargas positivas se anulam com 6 cargas negativas. Checou, pronto, acertou, um ponto aí para quem acertou. Nessa estrutura, aqui a pergunta é: qual é o número de massa? Massa, aí eu lembro, massa está relacionado com o núcleo do átomo, a quantidade de partículas existentes no núcleo, porque ao comparar, já foi dito anteriormente, ao comparar massa de próton com massa de nêutron e comparando com a massa do elétron ela é muito pequena quando a gente compara com a massa das partículas nucleares. Logo, a gente ignora, deixa de lado a massa dos elétrons e a gente leva em consideração somente a massa dos prótons e nêutrons presentes no núcleo. Se eu tenho um próton aqui no meu núcleo, massa 1, vocês observam que eu não tenho a opção de massa negativa, isso não existe, massa negativa, então é de 0 para cima. Massa 1, porque eu tenho um próton, checou, acertou, tá? Aqui, vamos errar de propósito para vocês observarem? Se eu tenho um próton e um nêutron no núcleo, professora, como que eu sei que é nêutron, que não é elétron? Porque elétron tem que estar na nuvem, elétron não vai estar no núcleo, tá? Então, eu tenho um próton e um nêutron. A massa aqui seria 2. Aqui, na verdade, não está perguntando massa, aqui está perguntando carga. Se fosse massa, seria 2. Então, não é massa, é carga. Qual é a carga? Como que eu sei qual que é a carga dessa estrutura? A carga, lembrando, eu faço balanço de cargas entre prótons e elétrons. Se eu tenho um próton e nenhum elétron, a carga seria mais 1. Vamos colocar mais 2, só para a gente errar e verificar a nossa carinha triste, né? Não deu certo. O terceiro nível é assim. Nós temos as partículas do nosso átomo, prótons, nêutrons e elétrons, e aqui a gente verifica o quê? Essa opção do lado direito superior, a carga. Nós temos o nitrogênio. Por que que aqui diz que é o nitrogênio? Se são 7 prótons, não tem como ser outro átomo. Olha o número atômico. Quem é o átomo que tem número atômico 7? É só o nitrogênio. Ele tem número atômico 7. Qual é a massa do nitrogênio? 15. Por que que aqui está massa 15? Porque é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E aí a gente vai definir a carga. Lembrando, a carga a gente compara prótons com elétrons. Quem está em excesso ou está em quantidades iguais? Não, não está em quantidades iguais. Eu tenho elétrons em excesso com relação aos prótons. Quantos elétrons tem a mais do que os prótons? 3. Então, eu vou colocar o quê? 3 cargas positivas ou 3 cargas negativas? O que que eu vou escolher, hein, gente? Vamos pensar um pouquinho? Se elétron é negativo, eu vou ter um excesso de carga negativa. Se o meu excesso fosse de prótons, eu teria carga positiva. Tudo bem? Tá? Então, se eu tenho 3 elétrons a mais e se elétron tem carga negativa, então menos 3. Checou, acertou, ok? E o próximo nível, que é esse outro nível aqui, eu já tenho que fazer a definição de 3 categorias. Cargas, aqui do lado direito, superior. Massa atômica, lado esquerdo, superior. E aqui é o meu número atômico, ou número de prótons no meu núcleo. Então, vamos lá, vamos ver quem a gente tem aqui de estrutura. Nós temos aqui essa representação, um único próton no núcleo. Quem que é esse, gente? Um próton no núcleo. Então, vamos lá. Um próton no núcleo, número atômico, 1. Um próton no núcleo, aqui eu escolho a massa. Se a massa é a somatória de prótons mais nêutrons e eu só tenho próton, 1 também. Carga. Aqui é o hidrogênio, né? A gente já viu que é o hidrogênio. Carga. Qual é a carga desse hidrogênio nessa forma que ele tá? Ou ele não tem carga, ou ele é um átomo neutro. Carga, eu olho quantidade de prótons e quantidade de elétrons. Não tem o elétron representado aqui, então é uma carga positiva. Ó, mais 1. Checou, correto, acertou. E essa outra estrutura, vamos errar aqui de propósito para a gente ver o que a gente encontra aqui?
Nessa outra estrutura, a gente tem o seguinte: 12 prótons, 13 nêutrons e 12 elétrons. Então, vamos definir. Número atômico é o número de prótons, então se o número de prótons é 12, a gente coloca aqui número atômico 12, chegou lá no magnésio. Se a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons, a gente sabe que quantidade de carga positiva é igual à quantidade de carga negativa nessa simulação aí. Logo, a minha carga não vai ser nem positiva nem negativa, eu vou ter uma carga neutra, uma carga zerada, nula. E agora tem a massa. O que eu olho para saber a massa? A massa eu somo prótons mais nêutrons. 12 prótons com 13 nêutrons, 25. Então, aqui é para ser 25. Vamos colocar 20? Só para vocês verem. Errou, carinha triste, a gente tenta de novo. Vamos lá para 25? Vamos ver se agora acerta? Pronto, acertou. E assim por diante, tá? Esse link dessa simulação vai ficar disponível para vocês treinarem. Lembrando que a função do game é testar o que a gente viu no nosso conteúdo teórico. E na nossa próxima aula, a gente vai utilizar mais simulações interativas para a nossa disciplina de Química Geral 2. Um abraço e até mais para todos vocês.